O tema desse vídeo será a remoção do dióxido de carbono no biogás, realizado pelos alunos de Engenharia Química da PUC-PR, da disciplina de Operações Unitárias 4. As especificações desse projeto é considerar que a gente vai remover o dióxido de carbono no biogás para obter o biometano, utilizando uma coluna de absorção de pratos e solvente e água pura. A composição considerada pela Agência Nacional de Petróleo do biometano deve ser no máximo de 3% molar. Como mostra o diagrama de processo, a gente tem a entrada de biogás e água pura no processo como solvente. Também temos na saída o biometano, na proporção da legislação, e também a água com o dióxido de carbono absorvido em L2. Conforme a referência Gaspor-Vic de 2014, a gente tem os componentes do biogás, que seria o metano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, com as suas devidas composições volumétricas. Também temos como dados as vazões volumétricas de cada corrente e também a temperatura do processo de 25 graus Celsius e pressão de 3 atm. Para o cálculo da corrente G1, a gente desconsiderou a entrada do sulfeto de hidrogênio. Também, como gases ideais, a fração molar seria igual à vazão volumétrica. E para iniciar os cálculos, a gente calculou a quantidade de cada componente em G1, do metano e dióxido de carbono, com a densidade de cada componente calculada pela equação da massa molar vezes pressão dividido por temperatura e constante de gases, e com a quantidade de composição molar vezes a vazão volumétrica vezes densidade dividida pela massa molar de cada componente, a gente encontra a quantidade em G1 de metano e dióxido de carbono. Com as quantidades encontradas de cada componente, somando-as, a gente acha a quantidade total de G1. Para calcular a quantidade em L2, foi utilizada a massa específica da água de 1000 kg por metro cúbico. E multiplicando pela vazão de L2 da referência dividindo pela massa molar, a gente encontra a quantidade de água em L2, que seria 100%. Para a massa específica da mistura em G2, a gente utiliza a equação que multiplica a massa específica de cada componente por sua composição, somando-as, e da mesma forma é feita a massa molar da mistura. Por fim, em G2 a gente tem a vazão volumétrica já da referência, também multiplicando pela massa específica da mistura e dividindo pela massa específica da mistura, encontra a quantidade molar da mistura. E para cada componente é só multiplicar pela composição de tanto do dióxido de carbono como do metano. Também para calcular a remoção de CO2, a gente utiliza a equação que seria 1 menos a quantidade que sai de dióxido de carbono sobre a quantidade que entra. E dessa maneira a gente encontrou para esse processo a remoção de 94,3%. O cálculo do GS, que seria a quantidade de gás inerte que entra no nosso processo, no nosso caso o metano, foi feita considerando a quantidade total que entra no nosso processo pela corrente G1, multiplicado por 1 menos a fração molar do gás a ser tratado, no nosso caso o gás carbônico. Com isso, a gente consegue uma vazão de gás inerte de 1,1014 mols por segundo. Para a determinação do x de operação, dividiu-se o valor de L de CO2 na corrente 1 pelo valor de L1, obtendo assim um valor de x de operação de 0,263. Para a determinação do número de pratos teóricos, utilizou-se a curva de equilíbrio do CO2 em água. Nela, inicialmente foram marcados os valores de Y1 e Y2, que são respectivamente os valores de Y na corrente gasosa de entrada e saída do sistema. Em seguida, marcou-se o valor de x mínimo e x de operação. Assim, traçou-se o gráfico e o número de pratos teóricos foi igual a 6. Utilizando as seguintes correlações, obtiveram-se os valores de LS mínimo e LS de operação. LS mínimo foi igual a 1,0521 mol por segundo e L de operação igual a 1,5782 mol por segundo. Uma vez determinado o número teórico de pratos do processo, é possível, através da relação com a eficiência, calcular o número real de pratos e, assim, a altura da coluna. Para isso, primeiramente, foi realizado o cálculo da eficiência através do modelo de O'Connell, que depende da constante de equilíbrio, o coeficiente angular da linha de equilíbrio, que é igual a 0,955, da massa molar do líquido,
da viscosidade do líquido e da densidade da corrente líquida. Aplicando isso, temos uma eficiência de 48,38%. Ao correlacionar este valor com o número teórico de pratos, chegamos a um valor de 12,4 pratos, arredondando para 13 pratos. Por fim, assumindo-se um espaçamento entre eles de 0,6 metros, temos que a altura total da coluna é igual a 7,8 metros. Para calcular o diâmetro da coluna, foi necessário calcular a massa molar do gás em G1 e também a densidade do gás em G1, como mostra os cálculos a seguir. Também foi necessária a massa molar do líquido na mistura em L1, que foi calculado também a partir das massas molares de cada componente e sua composição. Também foi necessário calcular o fator líquido-gás, tomados do livre Bulletin de dados de 25 graus Celsius, e também a densidade do líquido foi considerada em L1 995 kg por metro cúbico. E a partir disso, utilizando essa equação, a gente chegou aproximadamente a 0,07. Com o fator líquido-gás já calculado de 0,07 e a distância entre pratos considerado de 60 cm, foi possível graficamente encontrar, rebatendo os valores, para encontrar o valor de capacidade de arraste de 0,36 pés por segundo. Para determinar o fator de tensão superficial, foi considerada a tensão superficial do líquido de 71,97 dinamis por segundo, substituindo na fórmula encontrando o fator de tensão de 1,929 pés por segundo, e para determinar o fator de Saunders-Brown foi utilizado uma referência do livro Internos e Torres de Pratos e Recheios e fator de espuma de absorção de dióxido de carbono de 0,8. O fator de abertura foi considerado igual a 1, considerando que seria uma coluna nova, sem qualquer obstrução. E, por fim, o fator encontrado foi de 0,3721 pés por segundo. Para a velocidade de inundação, foi considerado que, substituindo os valores, encontramos uma velocidade de 6,59 pés por segundo e transformando para metros por segundo igual a 2. Para determinar o diâmetro da coluna, foi considerada uma fração de inundação de 0,8 para não atingir a velocidade de inundação. A área de descida pela área total, como o fator líquido-gás era menor que 0,1, foi considerado 0,1. E substituindo todos os valores, a gente chegou num diâmetro de 11 centímetros. E, por fim, aqui estão as referências que nós usamos. Muito obrigada pela sua atenção.